Aleluia. Quem está feliz com a vinda da Heloísa Rosa aqui no nosso culto, pode dar um glória a Deus. Que precioso ter você aqui. E a Heloísa não mora mais em Belo Horizonte, mora em Curitiba, né? E está sempre viajando, mas a gente pode levar a Heloísa para casa. Lá na Seara Livraria você encontra esse CD tão precioso chamado Confiança. Está precisando confiar mais em Deus? Ter esse semblante como o dela aqui nessa foto, né? Olhando para o alto e esperando do Senhor? Leve essa unção para sua casa, coloque no carro, coloque em casa. Acorde de manhã, já coloque louvores para que a sua alma seja fortalecida antes de enfrentar cada dia, não é assim? Amém? Heloísa, que Deus continue te abençoando e levantando cada vez mais a sua vida, seu esposo, o Joshua, seu filhinho tão lindo. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Vamos aplaudi-la mais uma vez? Amém? Você pode ficar de pé e levantar a sua Bíblia. Nós temos aqui uma coleção de Bíblias coloridas, as mais diversas capas, as mais bonitas. E diga comigo a nossa declaração: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra viva, eterna, que ela fale mais profundo dos nossos corações. Eis aqui a minha vida como um canal nas tuas mãos. Obrigada por me edificar pela tua palavra e que eu possa transmiti-la fielmente às minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Minhas irmãs, o nosso último culto de mulheres aqui no mês de outubro, eu tinha a palavra do Senhor fervendo dentro de mim, uma convicção tão forte de que aquela palavra era um recado de Deus para todas nós. E eu saí daqui maravilhada como o Senhor me usou com a palavra. Por 1h30 eu compartilhei a palavra com tanta ousadia e podia sentir realmente a unção do Espírito Santo. E quando eu saí, aquele altar cheio de mulheres na presença do Senhor, eu comecei a ter mensagens, e-mails no Twitter, várias pessoas me abençoando, várias mulheres testemunhando, Brasil e mundo afora, como a palavra a cada mês tem feito a diferença. E ao longo de vários dias e semanas, eu continuo recebendo testemunhos do nosso último encontro. E eu ainda comentei com meu esposo naquela quarta noite, quando ele saiu do culto Homens Diante do Trono, que está acontecendo agora. Vamos estender as mãos e abençoar os nossos maridos, os homens que estão ali. Nós abençoamos o culto de homens em nome de Jesus. Ele estava voltando de lá e eu falei: Gustavo, meu celular nunca recebeu tanta mensagem, o Twitter nunca teve tanta mensagem compartilhando sobre como essa palavra, a palavra de hoje foi bênção. Nunca tive tanto retorno assim. E foi realmente algo muito forte. Mal sabia eu que foi tão forte que eu acho que eu mexi com as estruturas do inferno, porque eu comecei a receber também muitas retaliações. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, porque mesmo que eu fale, Deus fala através da minha vida. E o inimigo realmente tentou me calar, irmãs. E eu passei um mês muito difícil, com muitas ofensas, muitas palavras contrárias à minha vida. Mas eu estou aqui pela graça do Senhor. E para dizer para o inimigo que eu não vou parar e ele não vai me calar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amém? Glória ao nome do Senhor.
E eu agradeço mesmo a presença de vocês, que sempre me anima, sempre me encoraja. E a presença da Heloísa, eu disse na oração, o Senhor sabe como a vinda da Heloísa foi também assim trazer um ânimo muito forte para mim. Muito obrigada, Heloísa, por fazer parte desse momento tão importante na minha vida, de prosseguir e de avançar. E todos os meses nós temos estudado a história de uma mulher na Bíblia. Porque nós sabemos que a Bíblia, ela não esconde falhas, ela não esconde defeitos, porque ela é o livro que fala da graça de Deus para conosco. Então nós podemos nos identificar, nós temos tantas falhas, nós fracassamos, nós tropeçamos, nós podemos encontrar aqui exemplos de mulheres que falharam e que podem nos ensinar a graça, o recomeço, e podem nos ensinar também o que não fazer. Porque o sábio, a mulher sábia, ela aprende com seus próprios erros, sim, mas ela aprende também com a sabedoria da palavra de Deus, nos instruindo, nos mostrando por onde nós devemos andar. E hoje nós vamos ver mais uma mulher que falhou, que fracassou e que pode nos ensinar com o seu erro. E nós vamos aprender com a sabedoria da palavra de Deus hoje. Amém? Muitas pessoas pregam sobre esse livro, falando sobre o nome que é mais citado. 55 vezes o livro de Esther fala sobre Esther. É a mulher que tem o seu nome mais citado na Bíblia. Vamos abrir o livro de Esther? Logo depois de Neemias, nós vamos encontrar o livro de Esther. Mas nós não vamos falar sobre Esther. Ué, como assim? Nós vamos falar sobre outra mulher que é citada nesse livro. E a história dela está bem resumida aqui, um episódio bem resumido aqui no primeiro capítulo. E se Deus quiser, no nosso último encontro do ano de 2012, dia 26 de dezembro, uma data tão especial, né? Logo depois do Natal, prestes a comemorarmos o Ano Novo, aí sim, nós vamos passar para o capítulo 2 e vamos estudar a história de Esther. Mas aqui, no primeiro capítulo do livro de Esther, nós encontramos outra mulher que é citada. Ela se chama, quem sabe? Vasti. Vamos meditar um pouco sobre Vasti. Vasti era rainha, esposa do rei Assuero. Em hebreu o nome é Assuero, em persa Xerxes ou Ataxerxes. E o primeiro capítulo já começa a dizer que o rei Assuero estava dando um grande banquete. Por 180 dias ele deu um banquete para os nobres, os príncipes e os seus oficiais. E logo depois mais 7 dias de festa para todos os habitantes da cidadela de Suzã. Se você ler aqui o livro de Esther, eu gosto muito desses livros assim com narrativas, né? Parece assim um grande romance. Você lê, é muito gostoso ver os detalhes. Nós mulheres vamos prestar atenção a detalhes que às vezes os homens não percebem. Está descrito aqui que esses 7 dias de festa foram para os ricos e pobres, para todos os habitantes da capital. E aconteceu ali no jardim interno do palácio. E descreve o piso, descreve o entalhe no piso, macheterri, com mármore, com madrepérolas. E você pode imaginar, a gente viaja, né, na imaginação da beleza, da suntuosidade daquele palácio. E diz assim que o rei deu ordens para que o vinho fosse servido à vontade. O melhor do seu palácio foi servido para todo o povo. E ao mesmo tempo, a rainha Vasti estava dando também um banquete no palácio, na ala feminina, para as mulheres nobres, para as mulheres dos oficiais. Então era um tempo de muita festa. Até que chegou um momento, se você acompanhar comigo aqui, no capítulo 1, no verso 10, diz assim: no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois de fato era muito bonita.
Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Minhas irmãs, podemos imaginar aquele momento? O marido, o homem mais poderoso daquele império, o Império Persa, com toda aquela suntuosidade, com toda aquela festa acontecendo, ele chama a rainha, ele não pede, né? Ele dá uma ordem, e os encarregados de trazê-la para que ela se apresentasse toda linda. Ou seja, era o final da festa. Era o final da festa. Era algo muito importante que ele queria fazer. Ele queria mostrar a beleza da sua rainha. O que acontece? Ela diz que não vai. O rei fica furioso. O marido fica furioso. Porque a rainha, a esposa, não quis se apresentar. De uma certa maneira, cada casa aqui é um palácio. Cada marido é o rei, cada esposa é a rainha. Não é assim? Ali nós reinamos. Então se veja nessa situação. Quando o marido pediu, quando o marido chamou, quando o marido disse algo, e não só para ela, mas diante de todos, e aqui eram todos, a esposa, a rainha disse: não, não vou, e não se apresentou. Hoje, eu quero que você diga para a irmã que está aí do seu lado, o tema da nossa mensagem: a mulher deve respeitar o seu marido. Ai, já doeu em mim quando eu estava preparando essa mensagem hoje. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela faz a ferida para curar, não é assim? E dá pra gente ver que esse problema da falta de respeito da esposa para com o marido, da rainha para com o seu rei, não é um problema moderno, um problema atual. Essa história está aqui há mais de 2.500 anos, esse livro foi escrito. E eu acho que a gente pode voltar lá no Jardim do Éden e a gente vai encontrar a falta de respeito como um problema no relacionamento conjugal. Enfim, o rei, furioso, indignado, humilhado diante de todos, ele consulta os sábios ali do seu tempo, aqueles que eram doutores da lei, e nós vamos ler agora, a partir do verso 15. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres. Acho que ia sair, né, na revista de fofoca dos dias daquela época, né? Todos os salões de beleza iam ler, né? A revolta de Vasti, né? As mulheres tomam o seu lugar. Enfim, ia sair com algumas manchetes desse tipo e a notícia ia se espalhar. Sem contar que nós mulheres sabemos espalhar as notícias. Enfim... Verso 17: a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos. E dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Verso 19: por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra, que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre.
O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Cada homem seja o rei da sua casa, da sua família, do seu pequeno palácio, e cada mulher, sua rainha, que o respeite. De novo aqui no verso 20, todas as mulheres respeitarão seus maridos. E no verso 22, que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Tá vendo? A gente está acostumado a um discurso diferente do da palavra de Deus. Eu me lembro, no nosso congresso ano passado, estava sentada aqui no primeiro banco uma mulher muito importante, uma mulher com muitas posses. Ela herdou desde o seu pai grande riqueza, e o seu pai já faleceu e deixou a ela e as irmãs esse império. E uma das coisas que o pai dela disse para ela: filha, não criei vocês para homem algum mandar em vocês. E ela estava sentada ali, as lágrimas desciam e corriam, porque o casamento dela estava por um fio. E logo depois da primeira ministração sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela sentou-se ali dentro comigo e disse: Ana, hoje eu ouvi tudo o contrário que eu escutei a minha vida toda. Eu nunca ouvi essas coisas que você disse hoje. Nem do meu pai, meu próprio pai, nem da minha mãe, nem das minhas avós, nem das minhas tias. Eu ouvi tudo o contrário. Mas olha o que aconteceu com o meu casamento. E talvez hoje você esteja também com uma grande interrogação na sua cabeça. Como assim? Ano de 2012! Como você tem coragem de dizer essas coisas? Eu tenho aprendido que é melhor confiar na palavra eterna, imutável e poderosa de Deus, do que nos meus próprios conceitos ou ideias do meu tempo, impressões, emoções e vontades. Todas as vezes que eu escolhi seguir esta palavra, eu me dei muito bem. Pergunte às mulheres do nosso tempo como elas estão. Será que elas estão felizes? Pergunte aos filhos. Pergunte aos filhos. Pois como meu pai sempre diz, quando um ninho é destruído, quem mais sofre são os filhotes. Pergunte aos filhos do movimento feminista, que tenta igualar a mulher e o homem, colocar os dois no mesmo lugar e na mesma posição. Não! Desde o princípio, Deus criou o homem com qualidades, com responsabilidades, e criou a mulher com qualidades e com responsabilidades distintas. Não podemos tentar igualar, pois isso nos traz fardos pesados demais que nós não conseguimos carregar, porque não somos feitas para fazer o que os homens fazem. Podemos até trabalhar junto, podemos até ter muita inteligência e sabedoria e dons que completem os dons deles. Por isso a Bíblia nos chama de auxiliadoras. E isso não é uma posição rebaixada, pois o próprio Espírito Santo é chamado de nosso auxiliador. Alguém acha que o Espírito Santo está rebaixado, humilhado com essa posição? Não. É uma posição fundamental e muito importante. Quando nós ouvimos os conselhos da palavra de Deus, nós vamos ser confrontadas, porque não é o que nós vemos nos exemplos dados pelas líderes da nossa sociedade, na mídia, na televisão. Não são os exemplos que nós vemos a nos encorajar. Mas Deus tem levantado uma geração de mulheres comprometidas com a sua palavra. Aleluia! E essa palavra não morreu, não acabou. Pode aplaudir o Senhor. Em todas as gerações há mulheres tementes à palavra de Deus, cujos exemplos nós podemos seguir. Amém? Vasti, ela se tornou então assim um retrato de uma mulher tola, de uma mulher que, como está escrito lá em Provérbios,
14:1. A mulher sábia edifica ou constrói a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. Vasti hoje para nós é esse exemplo de uma mulher que, por causa da sua atitude, ela desconstruiu, ela destruiu o seu próprio casamento. Nós vemos que Vasti não deixou apenas de fazer a vontade do seu marido, mas ela o envergonhou. Ela não o honrou diante de todos. Ela o humilhou. Imagine quando o rei deu aquela ordem e ela não veio. Todos ficaram esperando, mas ela não veio. Ela não o agradou, negando-se a fazer o que ele lhe pediu, mas também o desonrou diante daquelas pessoas. O respeito vai muito além de você admirar, mas também fala de honrar, de louvar, de elogiar, de levantar e exaltar a pessoa do seu marido através da sua ação de obediência, de submissão. Respeito fala sobre tudo isso. Eu estou lendo um livro que eu recomendo, até trouxe aqui, A Mulher dos Sonhos do Seu Marido. Às vezes eu estou no avião e as pessoas do lado dão uma olhadinha na capa do meu livro e pensam: que menina louca! A mulher dos sonhos do seu marido. Poxa vida, será que não tem, né? O homem dos meus sonhos? Tem, pode deixar que lá no culto de homens eles estão aprendendo sobre isso. Mas nós aqui temos que aprender como nos tornarmos a mulher dos sonhos dele. Não é isso? E nesse livro, Sharon James, ela realizou uma pesquisa com centenas de homens e ela entrevistou muitos homens. E foi tão interessante que o respeito, ao perguntar quais seriam as características da mulher dos seus sonhos, o respeito foi um dos quesitos mais falados pelos homens. Às vezes a gente pensa que eles vão dizer: eu quero uma mulher boazuda, sei lá, né? Usando assim um linguajar, né? Bonitona, sei lá, você sabe. Pode falar assim, um violão, eu quero um violão, né? Não. Em primeiro lugar, às vezes aquilo que o homem mais procura numa mulher não são atrativos físicos, mas sim atrativos da alma, atrativos da personalidade, da atitude de uma mulher. Isso atrai o homem. E o respeito foi um dos quesitos que eles mais colocaram. E eu quero ler para vocês aqui, sobre essa qualidade do respeito, algumas falas de alguns desses homens. É muito, muito forte. E eu falei, não, eu tenho que ler, não vou só citar isso. Olha só. Tenho sido impedido de falar e agir. Sou ridicularizado, desconsiderado e desprezado. Estou sobrecarregado e arrasado. Sei que minha vida tem propósito. Sei que aos olhos de Deus eu sou importante. Mas eu quero simplesmente encontrar alguém que acredite em mim. Olha o que o Jared disse. Meu maior problema é ter de lembrar minha esposa de que o papel dela é confiar na direção de Deus em minha vida e não me considerar um inimigo. Gostaria que ela me respeitasse como chefe espiritual da casa, embora ela imagine ser mais qualificada que eu para liderar. Deus é soberano e, apesar dos meus erros, as decisões que tomo em nosso favor não pegam Deus de surpresa. O Bill disse assim: a mulher dos meus sonhos demonstra respeito mesmo quando estamos só nós dois e não há mais ninguém por perto. O Justin escreveu: minha mulher demonstra grande respeito por mim, porque mantém nossas discussões apenas entre nós. Ela não inclui a mãe e as amigas nos nossos problemas. Assim, protege o nosso casamento. O Brian disse assim: a mulher dos meus sonhos é aquela que demonstra amor pelo marido por meio de respeito e honra, elevando-o e defendendo-o quando o mundo deseja massacrá-lo.
Mais um, o Nathan. Sabe o que eu gostaria que as mulheres entendessem acerca da qualidade que um homem deseja ver na mulher dos seus sonhos? Eu gostaria que elas compreendessem que o homem necessita demais que a mulher o respeite. É dever da mulher valorizar a liderança do marido, valorizar suas emoções, seus desejos, sua fé, sua inteligência. O respeito que uma mulher tem pela liderança espiritual, financeira e emocional do marido é essencial para a solidez do relacionamento. Vejo muitas mulheres criticando o marido e tentando ser a metade dominante do casamento, fazendo o marido sentir-se idiota, diminuído e subserviente, o que pode causar entre eles uma ruptura difícil de ser sanada. Verdade, né? O respeito é uma das coisas mais importantes que os homens estão procurando em uma mulher. Eu sei que há exceções, mas assim como a falta de respeito de Vasti para com seu marido destruiu aquele casamento, ainda hoje a maioria dos casamentos podem ser salvos, restaurados e plenos se a mulher, se a esposa tiver atitudes e posturas de respeito e honra ao seu marido. Você crê nisso? Há exceções, mas a maioria dos casamentos pode ser restaurado, transformado e pleno se a mulher respeitar e honrar o seu marido. O respeito é tão importante que o apóstolo Paulo dá instruções para as mulheres sobre isso. Vamos ler o que ele diz para cada um sobre a sua função no casamento? Abra em Efésios 5:33. Não fique com raiva de mim não, hein? Vai ler a sua Bíblia. Aliás, enquanto você abre lá em Efésios 5:33, eu queria contar que um grupo de mulheres estava fazendo um estudo bíblico. E elas começaram a se reunir naquela casa para realmente aprender a palavra de Deus sobre qualquer tema. O que a Bíblia diz? Porque nós estamos tão contaminadas com o pensamento, com o raciocínio desse mundo. A palavra diz: transformai-vos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Elas começaram a pesquisar sobre diversos assuntos, até que chegaram no assunto da mulher. Qual o papel da mulher no relacionamento conjugal, na família, na sociedade? E quando elas leram esse texto e outros textos sobre o papel, a função da mulher, elas sentaram e elas disseram uma para as outras: e agora? O que nós vamos fazer? E agora que nós lemos o que a Bíblia diz a nosso respeito, nós estamos agindo totalmente contrárias a essa palavra, a esse ensino. E elas fizeram um compromisso de 1 ano. Aquele grupo de estudo fez o compromisso de 1 ano. Nós vamos mudar as nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus. E vamos ver o que vai dar. E depois de 1 ano, porque não acho que só semana que vem você já vai ter fruto, não. Você tem que permanecer. Às vezes o marido vai estar tão ressabiado que vai levar um tempo para ele acreditar que você está agindo realmente diferente. Depois de 1 ano, uma animando a outra: não vamos desistir, vamos mudar nossa maneira de agir. Uma animando a outra. Chegava lá: como é que está sendo a sua semana? Como é que está sendo? Depois de 1 ano, elas prestaram o relatório se valeu a pena. E todas elas tiveram seu casamento transformado. Todas elas. As que estavam com um casamento bom, ficaram com um casamento melhor. E as que estavam com um casamento difícil, tiveram um casamento restaurado. Então, não fique com raiva de mim, não. Leve a palavra de Deus, faça a sua experiência. E não só no mês que vem você dá um retorno, não. Mas permaneça. Quem sabe daqui 1 ano, se não der certo, aí sim você desiste. É impossível, a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia, mas cumpre o propósito pelo qual ela é enviada. Vamos ler então aqui Efésios 5:33. Diz assim: portanto, cada um de vocês também ame
a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Ai, sabe, eu não amo mais o meu marido. Não tem problema, você não precisa amar o seu marido, você só tem que respeitar o seu marido. Muita gente acha que casamento é assim, baseado em emoções, em sentimentos, né? Poxa, cadê aquele moço romântico que me mandava flores? Quando ele encostava em mim, eu arrepiava do alto da cabeça à planta dos pés. Agora eu não quero nem sentir o cheiro dele. Não caminhe pelos seus sentimentos. Caminhe pela sua decisão. Caminhe pela palavra de Deus. É tão interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele diz para o marido amar a esposa como quem ama a si mesmo. Mas diz para a esposa tratar o marido com todo respeito. Será que não é para o marido respeitar a mulher? Claro, claro que sim. Mas eu acredito que ele está enfatizando aquilo que é a necessidade principal de cada um dos gêneros. O homem precisa tanto ser respeitado, ser honrado pela esposa, quanto a mulher precisa se sentir amada, valorizada. Nós precisamos nos sentir amadas. E olha, eu já ouvi uma sabedoria antiga dizendo isso, que o homem precisa amar a mulher muito mais do que a mulher ama o marido. Sabia? A avó da avó já dizia isso. Com tudo o que acontece nesse mundo, com tantas tentações, com tantas circunstâncias que tentam roubar os nossos maridos, ele precisa amar a gente e muito. Sem contar que a maioria das vezes o problema está em nossas tolices, não edificando, não construindo, mas destruindo o próprio lar, o próprio relacionamento. Eles precisam amar a gente e muito. Mas a nossa parte é tratá-los com respeito. Como eu disse, não só admiração, mas honra, encorajamento. Esse é o nosso papel principal. Agora você me pergunta, Ana, como que eu vou respeitar e honrar um homem em quem eu não encontro muitas qualidades, em quem eu não encontro mais tantas coisas que eu possa admirar, coisas que eu possa elevar? Minha irmã, se você não tem muita coisa boa para falar, você não fala nada. Mas não fale, não realce aquelas coisas que não vão ser louvor, não vão ser honra, não vão ser respeito ao seu marido. E não apenas com palavras, mas com atitudes. Nós podemos demonstrar esse respeito, ainda que esse marido, ainda que esse esposo seja tão falho e tão difícil de ser respeitado. Para você que tem enfrentado essa situação difícil, me veio, aquele título de um filme muito triste, muito difícil, Dormindo com o Inimigo. Se você dorme com o inimigo, Deus te dê livramento, te dê vitória. Em casos extremos aqui, nós não estamos falando de casos de exceções, mas estamos falando de situações em que você vai conseguir, pode transformar o seu casamento simplesmente mudando você mesma e as suas atitudes. Eu quero que você leia comigo Romanos 12, 17 a 21. Se você vê no seu marido um inimigo, alguém difícil de tratar, alguém difícil de se relacionar, alguém difícil de você honrar, de você admirar, de você respeitar, você pode praticar o que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Romanos. Romanos 12, 17. Encontraram? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Será que a gente pode ler de novo e colocar aqui a palavra com o esposo? Vamos lá? Não retribuam ao esposo mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com o esposo. Amadas,
Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo, se o seu esposo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia! Quantas mulheres não estão agindo com a sabedoria da palavra, mas agem assim tão carnalmente, tão naturalmente, com seus ímpetos, com seus sentimentos, com suas emoções. Quantos relacionamentos, quantos lares estão tão desestruturados porque o marido realmente tem sido um marido difícil, não tem amado a esposa como ele deveria amar, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então a esposa rebate na mesma moeda: não, se você é a mulher de Deus na sua casa, se você é a mulher de Deus nessa história, nesse relacionamento, só você tem condições de reagir diferente. Só você tem condições de quê? Pagar o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É a história daquela mulher, num caso extremo, o marido alcoólatra, chegando em casa vez após vez. Para nós aqui a gente conta num segundo, mas para ela foram anos e anos. Chegando sujo, altas horas, fora de si, imundo, às vezes vomitando, às vezes defecando. Ali estava ela para limpar o marido, lavar as suas roupas, fazer-lhe uma comida, servir-lhe algo para beber, para comer no meio da noite, estar com ele em amor, pagando o mal com o bem, deixando nas mãos de Deus a vingança. Ah, se ele me vê nesse momento agora, eu acabo com ele, de tanta raiva. Tem mulher que fica com aquele bico, né? Também agora ele vai ver. Também agora ele me paga. Às vezes o coitado do marido nem sabe por que ele está apanhando. Apanhando no silêncio, apanhando na rejeição, na resistência, na dureza da mulher. Às vezes ele sabe, mas às vezes ele nem sabe e você está lá. Tem lares que não há comunicação, não há conversa. Ele não falou comigo, também não vou falar com ele. E assim se passa um dia, se passa uma semana, se passam meses, e depois você nem lembra mais como que aquilo tudo começou. E eu já ouvi dizer que casamentos que se desfizeram por causa do tubo de pasta de dente. Porque ele aperta o tubo em qualquer lugar e faz aquela bagunça. E eu sou metódica, eu sou organizada. Eu não faço nada que desperdice. Então eu aperto do fundinho e eu vou aproveitando até o finalzinho. Meu marido não. Começou assim, o bico. E depois de meses, ela nem lembrava. As coisas foram acontecendo, somando, a inimizade, a desavença, a discórdia, a falta de paz. Diz aqui: fazei todo o possível para viver em paz. Muitas mulheres não querem fazer nem o possível, quanto mais o todo possível. Você sabe o que vai agradar o marido, você sabe o que vai honrar o marido, mas faz de birra, faz o contrário. De birra, deixa de fazer. O que você vai ganhar com isso? A destruição do seu lar. Se você tem dificuldades assim com o marido, você pode aplicar muito bem essa palavra do apóstolo Paulo. Como tratar o seu inimigo. Mas para a maioria de nós que não dormimos com o inimigo, nós também podemos aplicar isso nas horas práticas do nosso dia a dia.
Eu me lembro de compartilhar com vocês uma chave poderosa da palavra de Deus que eu sempre uso no meu dia a dia. Com meu marido, que é um marido maravilhoso. Diz o amor, em 1 Coríntios 13, o amor não se ressente do mal. Então, às vezes o Gustavo, sem perceber, ou pouquíssimas vezes eu acredito que ele fez algo intencionalmente contra mim. Muitas vezes sem perceber, me ofendeu, me feriu. Imediatamente eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu sou uma mulher de Deus. Eu tenho a palavra de Deus para me orientar. Eu quero seguir esses princípios que são contramão da minha própria vontade e dos conselhos desse mundo. O amor não se ressente do mal. Na mesma hora, soltei aquele ressentimento do meu coração. Estou pronta para amar o meu marido, para sorrir, para olhar nos olhos, para fazer algo que o agrade, para servi-lo ali dentro do nosso lar, no nosso dia a dia. Que você, mulher, mesmo que não tenha um marido no extremo para chamá-lo de inimigo, possa aplicar isso. Faça tudo o possível para viver em paz. Libere qualquer rancor ou ressentimento imediatamente. Seja livre. Vença o mal com o bem. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Minhas irmãs, se a Bíblia ordena respeitar o marido, nós devemos obedecer. Diga, obedecer à palavra de Deus. Não é obedecer a Ana Paula, não é obedecer qualquer pessoa, mas obedecer a sua Bíblia que você tem na sua mão, na sua casa. Ela te ordena respeitar o seu marido. E obedecer na Bíblia sempre vem antes de poder. Diga para quem está aí do seu lado, obedecer sempre vem antes de poder. Se você escolher obedecer, qualquer que seja o mandamento, como nós cantamos com a Heloísa aqui hoje, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Se você escolher obedecer, você vai então poder. Você se lembra, por exemplo, lá em Josué 3, 15, 16, se você estiver anotando, os sacerdotes atravessando com a arca da aliança o rio Jordão, primeiro eles tiveram que obedecer. As águas estavam correndo e o rio estava cheio, era a época cheia. O que eles tiveram que fazer? Colocar os pés na água. Uma vez que eles obedeceram e colocaram os pés na água, as águas pararam lá na nascente. Eles pisaram e então as águas pararam. Vocês se lembram daqueles leprosos? Lá em Lucas 17, 14, Jesus disse para eles: vocês vão ser curados. Vão para Jerusalém e apresentem-se ao sacerdote. Eles não foram curados imediatamente. Eles estavam diante de Jesus, assim como você aqui nessa noite está diante da palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus, Ele é a palavra encarnada. Você está diante dEle e você quer ser curada agora. Pronto. Meu casamento mudou, eu mudei, meu marido mudou. Aleluia. Amém. Jesus fez muitos milagres instantaneamente. Uma irmã gritou um amém tão alto que eu acho que foi para ela, o milagre instantâneo. Mas há milagres como esse, em que eles tiveram que ir para Jerusalém ainda leprosos. Quem sabe você vai voltar para sua casa ainda com os mesmos sentimentos, com as mesmas dificuldades, mas enquanto você caminha em direção à sua Jerusalém, você vai experimentar o milagre do Senhor. Você pode aplaudi-lo pela fé. Creia na obediência que vai levar você ao poder do milagre, a cura que você precisa no seu relacionamento. Aqueles leprosos obedeceram e foram, como estavam, curados. Naamã, em 2 Reis 5, 14, você pode anotar aí e ler essa história linda. Ele se julgava muito importante para obedecer o que o profeta havia mandado ele fazer. O profeta disse: você vai se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele todo machucado, ferido, humilhado debaixo da sua farda, debaixo dos seus distintivos, do seu orgulho,
das suas conquistas, da sua vaidade. Teve que tirar tudo, expor-se e humilhar-se e mergulhar 7 vezes no Jordão. A primeira, ele levantou, estava do mesmo jeito. A segunda, a terceira, quem sabe daqui a 3 semanas você está assim, tá adiantando nada. Estou tentando aqui respeitar meu marido, estou tentando aqui honrá-lo, encorajá-lo, mas não estou conseguindo, não está adiantando. Minha irmã, vá a 4ª semana, vá a 5ª, vá a 6ª, porque no 7º mergulho, quando se completou a obediência, a palavra diz que ele se levantou com a pele nova, como a de um bebê. Você pode aplaudir ao Senhor que faz novas todas as coisas em nossas vidas. Ele faz esses milagres. Mas a obediência vem antes. A obediência vem antes. Se você obedecer a palavra de Deus, você vai viver o milagre, o sobrenatural. Algo extraordinário vai acontecer. Você crê? É impressionante os testemunhos que nós encontramos de mulheres que escolheram obedecer a palavra de Deus. Quando você respeita o seu marido, ele passa a agir de modo respeitável. Vou repetir. Quando você respeita o seu marido, ele passa a agir de modo respeitável. Que poder está na sua mão, mulher, de construir esse homem que está do seu lado. Vou contar aqui uma piadinha de novo, mas quem não ouviu ainda vai gostar. Um dia, né? É piada, viu, gente? Mas ilustra bem. O Barack Obama estava com a Michelle no restaurante. E chega um garçom e pergunta: senhora Michelle, posso tirar uma foto com a senhora? A senhora se importaria? Não, claro. Ela se levanta, alguém bate aquela foto, ela muito linda, como sempre, muito elegante, simpática. E quando ela senta, ela diz no ouvido do seu marido: querido, sabia que esse garçom foi meu namoradinho na juventude? Aí ele vira para ela e diz: é? Quer dizer que você ia ser a mulher do garçom? Ela vira para ele: não, meu bem, ele ia ser o presidente dos Estados Unidos. Pode aplaudir o poder da mulher. Esse é o poder que está em nossas mãos, de construir o nosso marido, de construir, mas também de destruir. Uma das maneiras com que nós podemos respeitar, honrar, encorajar o marido é através das nossas palavras. Diga: respeitar, honrar, encorajar o marido através de palavras. Carol Ladd, autora do livro The Power of the Positive Wife, ou a tradução, O Poder de uma Esposa Positiva, ela escreveu o seguinte: o respeito vem embrulhado no lindo papel de palavras bondosas, palavras meigas, e amarrado com as enormes fitas de um espírito de amor. Um dos presentes mais bonitos que a esposa pode oferecer ao marido são boas palavras. Boas palavras. Às vezes a gente está no trânsito. Hoje mesmo, contar um exemplo quentinho. A gente saiu de casa, correndo com tantas tarefas para estarmos preparados, prontos para essa reunião. O meu esposo no volante, eu do outro lado. Vou voltar um pouquinho. Eu estava sentada no escritório, digitando aqui os meus pensamentos para compartilhar com vocês. E ele disse para mim, quando ele se levantou, ele prepara na mesa na minha frente, eu na frente dele, é bem gostoso esse tempo na quarta-feira. Ele se levantou e falou: Ana, daqui meia hora a gente sai. Eu olhei, ufa, que bom, falta meia hora. Mas o meu relógio estava diferente do dele. E de repente ele fala lá de dentro: Ana, faltam 15 minutos, era melhor você vir se arrumar. E eu aqui escrevendo sobre honrar e respeitar o meu marido. Eu falei: como é que eu faço? Não tinha terminado ainda. Fechei na mesma hora, levantei, fui correndo, cheguei lá e fiz questão de falar: Gustavo,
me perdoe, porque o meu relógio estava diferente do seu. Eu não me atrasei de propósito. Me perdoe. Ele, claro, Ana. Pequenas coisas. Entramos dentro do carro, o trânsito na Avenida Antônio Carlos parado. Ele vira e fala para mim: ai, eu acho que eu não escolhi o melhor caminho. Dependendo, né, do estado da mulher. Claro! Por que você não olhou no Google Maps? Por que você não olhou se estava lá vermelhinha a Avenida Antônio Carlos? Por que você não planejou melhor a nossa saída para escolher um caminho mais livre de trânsito? Ou por que você não perguntou a minha opinião? Eu ia te falar para a gente pegar Catalão e pegar a Via Expressa. É ou não é? Na mesma hora eu vi ali uma oportunidade. Nossa, amor, é mesmo, mas como que você ia saber, né? Como que você ia saber que a Antônio Carlos estava assim, tão cheia? Gente, a mulher sábia edifica a sua casa. Daí acontecem os milagres. Qual caminho você acha que eu devia pegar, Ana? Afinal de contas, eu não tenho que dizer para ele que eu sou auxiliadora. Deixei ele me reconhecer. Meu amor. Enfim, mais uma oportunidade. Eu caprichei. Eu tenho certeza que você vai saber escolher o melhor caminho, meu bem. Uhul! Ponto para as meninas! E assim, são pequenos momentos que você levanta a moral do seu marido, não é assim? Daí, eu terminei de me maquiar dentro do carro e comecei a terminar, né? Uau! De digitar os meus pensamentos para estar aqui com vocês. E alguns versículos eu não sabia de cor, e eu não estava em casa com a concordância para poder achar o versículo, né? São ferramentas para o estudo bíblico. E eu virei para ele e falei: amor, você lembra onde que está aquele versículo assim, assim, assim? Aí ele: eu acho que está em tal, tal, tal. Eu: amor, eu admiro tanto a sua capacidade de memória. Você é tão inteligente. Você tem, assim, uma capacidade intelectual, amor. Você é uma enciclopédia ambulante. Aí ele... É a graça, Ana. É a graça de Deus na minha vida. Eu admiro mesmo. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: o dia todo, o tempo todo, você, mulher sábia, encontra maneiras de honrar o seu marido e de fazê-lo se sentir respeitado por você, admirado por você. Você vai achar alguma coisa, eu te garanto. Meu bem, sua barriguinha é tão bonitinha. Tô tentando me redimir aqui, porque no culto passado eu falei mal das barrigas. Que barriga linda. Enfim, sabe? Só que, olha, é de coração. Não tô aqui dizendo pra você mentir. Mas você encontra alguma coisa, sabe? Você vai ser sábia para levantar o seu marido com palavras. Palavras. Meu amor, sua voz. Pequenas coisas. Sua voz é tão bonita, sei lá, acha alguma coisa. E por aí vai. A irmã que tá rindo pra caramba. Olha, se nós levantamos e encorajamos o nosso marido com palavras, nós também podemos destruí-los. Se existe uma coisa que a gente não deve fazer, é o tal do: mas eu te disse. Mas eu te disse, você não me ouviu. Eu te falei para você não fazer isso, você não me escutou. Para que você acha que Deus me fez sua auxiliadora? Não, nunca podemos jogar na cara dele que a nossa opinião anterior tinha sido melhor. Você viu o que um dos homens disse aqui? Que nós mulheres precisamos confiar que Deus deu a eles a liderança do lar. E que as decisões deles, ainda que não sejam as melhores, não pegam Deus de surpresa. Deus é soberano. E Ele vai fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Gente, nós precisamos estar do lado do nosso marido, como outro homem disse aqui, quando o mundo ao redor parece querer esmagá-los.
Às vezes eles já chegam do trabalho com uma situação difícil, de fracasso, de cobranças, para chegar em casa e ainda encontrar uma mulher reclamando dele. Eles se sentem um nada. Aliás, a agenda feminista faz isso todo o tempo. Preste atenção nas propagandas da televisão. Preste atenção nos filmes. Os homens são mostrados como uns bobocas, burros, nada inteligentes. E nós mulheres somos as espertas, que sabemos manipulá-los, que sabemos as decisões corretas e sabemos ser muito mais felizes independente deles. É isso que a mídia, é isso que o Deus deste século, que governa os poderes, os recursos desse mundo, quer mostrar. Mas nós, mulheres de Deus, realmente vemos os nossos maridos como nosso cabeça, como Cristo colocou sobre nós como nosso líder. E se você tem procurado um líder espiritual e não tem encontrado no seu marido, ore por ele, pague um preço por ele, porque o líder da sua vida não está fora da sua casa, mas é esse mesmo homem que será levantado por você, edificado por você, cheio do Espírito Santo, transformado e será poderosamente usado para te liderar. Você crê nisso? Aleluia! Vamos abrir aí em 1 Coríntios 11, 3. Só mais esse texto. 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Olha só, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Eu te digo, menina solteira, mulher solteira, você está na fase de escolher a quem você vai se submeter durante o resto da sua vida, se você quiser viver o melhor de Deus. E às vezes a submissão, ela parece assim algo difícil, pesado, quando muitas vezes a mulher escolhe um homem que seja assim, medíocre. Que você possa escolher um homem a quem você admire desde já na vida solteira, a quem você respeite desde já, antes das desilusões, antes das decepções, que você já veja nele alguém que tenha metas, que tenha sonhos, que tenha alvos, que tenha qualidades, que tenha potencial, porque você vai ter que se sujeitar a esse homem durante o resto da sua vida. Se submeter a um homem que tem uma grande missão não é difícil, porque nós vamos estar debaixo da missão dele. Isso é submissão. Agora acontece, muitas vezes, esse grande homem passa por crises, passa por momentos difíceis em que você, mulher, vai ter que sustentá-lo, vai ter que levantá-lo, encorajá-lo, porque ele vai continuar sendo o seu cabeça. O seu cabeça. Eu quis ler esse texto porque esse texto é que vem ao meu coração de vez em quando. Vou dar meus exemplos aqui. Diga para a irmã que está aí do seu lado: respeitar, honrar, encorajar o marido através da intimidade sexual. É isso mesmo. Se existe algo que demonstra ao seu marido honra, respeito, admiração, é a intimidade sexual. Porque o sexo é crucial num relacionamento. Ali, no momento da intimidade sexual, acontece algo muito interessante. A mulher, ela se une ao seu marido. As diferenças, as desavenças, tudo que quer nos separar, parece que entra em acordo. É muito lindo como que o leito do casamento, ele é considerado santo.
Ele deve ser sem mácula, porque ali acontece algo espiritual, em que nós nos tornamos um só. E tudo que nos divide, tudo que quer nos separar, ali tem que entrar em submissão. Eu tenho que me segurar agora, porque eu sei que há inimigos me assistindo. Mas tem até ditados, musiquinhas por aí que dizem, né? Se você briga, à noite as diferenças acabam. Não é assim? Por quê? O sexo tem esse poder de acalmar os ânimos, acalmar as desavenças, trazer paz. E a mulher precisa se entregar ao seu marido. Se ela estiver resistente contra ele, ela não se entrega. E o marido não quer simplesmente uma boneca na cama. O que vai mostrar para ele que você o ama, que você o respeita, que você o honra, que você o admira, que você quer estar com ele, é a sua presença, é a sua curtição, é vocês dois juntos, esse momento só de vocês, esse momento abençoado por Deus. Para a mulher fazer isso, para a mulher estar assim com o seu marido, ela tem que estar com o coração livre para com ele. Não é verdade? Porque esse é um lugar em que muitas mulheres se vingam do seu esposo. É verdade. Resistindo ao marido. Não se entregando ao seu marido. Mas você é mulher de Deus. Você tem o Espírito Santo, você tem o amor de Deus derramado no seu coração, você não guarda ressentimento, você está livre para amar, para gozar, para ser feliz, para estar inteiramente com seu esposo. E às vezes não é nenhuma situação assim de dormindo com o inimigo, mas outro dia eu estava tão atarefada, cumprindo tantas coisas na minha agenda e tal, eu estava ansiosa, preocupada, tensa, e de repente surgiu aquele momento maravilhoso para o meu marido me procurar. E quando ele me procurou, eu já, mulher do século 21, com toda a liberdade, comunicação, glória a Deus pelo nosso tempo. Ai, amor, sinto muito, me perdoa, mas não tenho a mínima condição agora, estou com a cabeça cheia, estou tão cansada e tal. E aí ele saiu assim, sabe, bem frustrado. E ele saiu assim, bem triste, assim, sabe, tá bom. Mas, gente, meu marido é maravilhoso, viu? Maravilhoso. Ele foi orar, olha que maravilha. Eu acho que ele literalmente tinha que se preencher em Deus naquela hora, né? E eu continuei, fazendo as minhas coisas e tal, e de repente a palavra de Deus, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. De repente a palavra do Senhor vem ao meu coração, a minha lembrança, A luzinha do Espírito Santo, a luzinha vermelha acendeu. Pare. O marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do marido. Coisa. Senhor, como é que eu faço agora? Agora eu nem sei se ele vai querer mais. Já chateei ele, já magoei ele, Naqueles minutos ali, eu fui orando, falando com o Senhor, vou dar um jeito. Gente, a mulher sábia. Não vou contar o resto, tá bom? Mas você dá o seu jeitinho de animá-lo. É impressionante. A mulher, quando ela está tensa, quando ela está ansiosa, ela não pensa em sexo. Mas o homem é exatamente o escape. Se você quer ver o seu marido animado, encorajado, feliz, entregue-se a ele na intimidade sexual. Eu li um livro antes de casar, chama-se Como Encorajar o Homem da Sua Vida. E o capítulo que o Gustavo mais gostou, encorajando o seu marido através da intimidade sexual. Porque realmente é um poder que está nas nossas mãos.
Sabe a Dev Tyrus, que ministra para nós nos nossos congressos? Ela me passou uma informação muito importante. A AOL Today noticia que a razão número 1 por que um homem trai a sua esposa. Tchan, 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 tchan. Pesquisas. A razão número 1 por que um homem trai sua esposa é por causa da carência emocional e de apreciação. Inicialmente, ele não está procurando sexo, mas apreciação e encorajamento. Uau! Existem exceções, é claro. Mas a maioria dos homens, os homens comuns, eles estão à procura de apreciação. Encoraje o seu marido. Anime o seu marido. Seja uma mulher sábia que edifica, que constrói, que o respeite e que o honre. E eu quero que você fique em pé aí no seu lugar para a gente ler mais uma vez Efésios 5:33. E a gente vai terminar com esse texto, com essa palavra afiada e cortante, tão importante para as nossas vidas. Efésios 5:33. Vamos ler juntas? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E eu vou ler para vocês essa versão amplificada desse texto. Que a mulher trate de respeitar e reverenciar o seu marido, que dê atenção a ele, que o considere, honre, prefira, venere e estime, que o elogie, que o ame e o admire de maneira extraordinária. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Vamos dar as nossas mãos. Palavra tão prática, palavra tão poderosa para você levar para sua casa, para viver um milagre no seu lar e no seu relacionamento. Feche os seus olhos. E se você, infelizmente, tem agido de maneira diferente, agido como Vasti, que não honrou o seu marido, não se submeteu, não honrou, aí no seu lugar você pode pedir perdão ao Senhor. Quem sabe você tem levado palavras contra ele para sua mãe, para suas amigas. Como é que ele se sente quando se encontra com suas colegas de trabalho? Ele sabe o quanto você fala mal dele? Ele não se sente bem-vindo. Você mesmo tem excluído o seu marido das suas amizades, dos seus relacionamentos. Por que será que ele está sentado em casa, não quer mais sair para procurar um trabalho? Por que será que ele só fica na frente da televisão? Será que você, quem tem desmotivado, é quem desconstruiu nele a autoestima, a capacidade de acreditar que ele pode vencer, que ele pode ser alguém? Quem sabe naquela tentativa de um negócio que ele fracassou, você foi a maior acusadora e não esteve ao seu lado dizendo: nós vamos passar por isso juntos? Peça perdão ao Senhor. Peça perdão e peça a Ele sabedoria. A mulher sábia que edifica. Peça a Ele sabedoria nos pequenos momentos. Senhor, abre os meus olhos para enxergar as oportunidades de honrar o meu marido, as oportunidades de elogiá-lo, com um coração sincero, reconhecendo as suas qualidades, reconhecendo as suas boas intenções, reconhecendo a sua inteligência, Senhor, mesmo que muitas vezes a minha opinião seja diferente. Ajuda-me, Senhor, a ver as oportunidades de levantá-lo, de honrá-lo. Senhor, perdão, perdão. Queremos edificar o lar e construir o lar. E queremos fechar a porta
para tudo aquilo que tem atraído o marido para fora de casa, para buscar apreciação em outra mulher, para buscar respeito em outro lugar. Senhor, que o nosso marido encontre tudo o que ele precisa em nós, porque somos as mulheres do Senhor na vida deles. Se há maridos aqui, Senhor, representados, que são verdadeiros inimigos, homens demoníacos, Senhor, pedimos, liberta esses maridos, dá a essas mulheres as armas espirituais, do jejum, da oração, do clamor, do amor, oh Senhor, que cobre multidão de pecados, o amor que faz caminhar mais uma milha, ou o amor que avança, que permanece até ver a restauração, a transformação. Como hoje, Senhor, eu ouvi o testemunho daquela mulher, Senhor, que por 15 anos viveu de lágrimas, mas hoje ela está vivendo um marido transformado para a glória do Senhor. Que haja milagres assim também na vida das minhas irmãs. Aquele marido que está fraco na fé, aquele marido que se decepcionou, aquele marido que perdeu o primeiro amor por ti e hoje tem buscado em tantas coisas a satisfação. Senhor, aquele marido que está debaixo de tanta pressão desse mundo, tanta cobrança por sucesso, por dinheiro. Senhor, que essa mulher sábia hoje possa ser mais do que vencedora em Cristo Jesus e ser a mulher que vai fazer a diferença na vida desse homem, que vai levantar esse homem, que vai mudar essa história. E nós dizemos para Satanás e seus demônios: na nossa casa não, na nossa casa não, no nosso casamento não, no nosso lar não, na nossa intimidade não, na nossa comunhão não, 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 basta, em nome de Jesus. Bata em retirada desses casamentos, bata em retirada desses relacionamentos, porque as mulheres sábias se levantam na autoridade do Senhor. Nós fechamos a porta para tudo que vem destruir e roubar os nossos maridos, e abrimos a porta do nosso coração para o Espírito Santo, para a sabedoria da palavra de Deus, que ela esteja em nossa mente, em nossos lábios, em nosso coração. Nós recebemos do Senhor nessa noite esta chave da palavra, e que nos pequenos momentos, como o Senhor tem me ensinado, como o Senhor tem trazido à tona a tua palavra, como a tua palavra diz, a unção, o Espírito nos ensina todas as coisas, assim seja com cada uma das minhas irmãs, e nós veremos lares transformados, filhos restaurados, filhos que não respeitam o pai, filhos que não acreditam no pai, filhos que não honram o pai porque tem visto a mãe desonrando esse homem. Em nome de Jesus nós ministramos uma mudança na mente. Todos esses conceitos acerca desse homem sejam restaurados, sejam transformados, a figura paterna seja restabelecida, seja fortalecida, e que esses filhos cresçam e vejam o pai transformado pelo poder do Senhor, um homem abençoado em todas as áreas da sua vida. Mulher, você tem o poder de abençoar o seu marido. Você tem o poder de abençoar o seu marido em todas as áreas da sua vida. Mesmo que você chegue a ter um salário maior do que o dele, nunca desonre-o, nunca desrespeite-o por isso, mas encoraje-o e ame-o e anime-o pelos dotes, pelos dons, pelas qualidades que ele tem. Abençoe o seu marido. Abençoe o seu marido. Nós declaramos esse homem abençoado em nome de Jesus. E todos os influenciados pelas palavras negativas dessa mulher, vejam a mudança. Que ele seja honrado diante dos pais, que ele seja honrado diante dos cunhados, das cunhadas, dos irmãos, das irmãs. Que toda a família veja esse homem se levantando. Que todos os amigos vejam esse homem se levantando, porque a sua mulher agora se coloca como esta que o edifica, que o constrói, em nome de Jesus. Perdão, Senhor, porque não temos muitas vezes obedecido a tua palavra, mas hoje o Senhor nos dá a chance de recomeçar, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite. Põe a mão no seu coração. E eu vou fazer uma oração aqui por você que hoje quer abrir a porta do coração para Jesus entrar na sua vida.
Afinal de contas, sem Jesus, você não vai conseguir viver o melhor de Deus. Esses princípios só com Jesus. Por isso repita comigo dizendo: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu creio em Ti. Seja o meu único e suficiente Salvador. E Senhor, me ensina os Teus caminhos. Perdoa os meus pecados. Eu me entrego a Ti, Jesus. Se você é essa mulher que hoje faz essa decisão mais importante da sua vida, seria tão bom se você viesse aqui à frente para nós orarmos por você. E se você também, mulher, precisa dessa atitude de recomeço em Deus, vem aqui na frente. Quem sabe existem casamentos aí por um fio, mas que hoje, diante de Deus e diante do inferno, vai ser feito um recomeço, porque você vai mudar. Venha para frente. Mulher, pergunte à sua amiga do lado: você quer entregar a vida a Jesus? E aí você vem com ela aqui no altar. Ou se você quer hoje se prostrar diante do Senhor para um recomeço, esse lugar é seu. Venha, em nome de Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Venha, venha como você está. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. Venha, venha para o Senhor. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas fontes, desesperado, frenético, acredito. É tudo que eu preciso. E eu te direi: vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu sei. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, oh Senhor, mas te darei, oh, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. Oh, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro o que você veio procurar. Oh Deus, desesperado eu te busco. Que a visão da tua face é tudo que eu preciso.
eu te direi. Seguir tua palavra e obedecer vai valer a pena. Eu sei, eu sei. Eu creio em ti, Senhor. Vai valer a pena, eu sei. Eu creio na tua palavra. Eu espero em ti, Senhor. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, o que você vai fazer? Eu cantarei, eu direi, Senhor, Senhor, valeu a pena. Oh, Senhor, valeu a pena te ouvir, ó Deus. Senhor, valeu a pena. Valeu, Senhor. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Você pode erguer as suas mãos ao Senhor. E naquele grande dia, nós cremos que você vai estar lá, com o seu esposo ao seu lado, diante do trono do Cordeiro, com todos os seus filhos e a sua descendência. Mulher virtuosa, mulher sábia que edifica a sua casa, ainda que ele seja um homem duro contra o próprio Deus, a mulher sábia, a mulher crente, ganha o seu marido, santifica o seu marido. Seja essa mulher que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. E o que são alguns anos, ou o que são os anos da sua vida, pagando o preço por esse marido, diante de toda uma eternidade. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Você pode erguer as suas mãos e pensar, sim, nesses momentos de renúncia, nesses momentos de engolir as palavras, escolher bem as palavras, nesse momento de perdão, de recomeço, você pode dizer, vai valer a pena? Vamos declarar isso, mulheres? Oh, vai sim, vai valer a pena, vai valer a pena. Oh,
a pena. Ah, nós te abençoamos, mulher. Receba a tua vitória no Senhor. Receba as tuas forças para lutar e conquistar a tua vitória no Senhor. Estenda as mãos para essas irmãs aqui à frente no altar. Pai, nós abençoamos cada coração prostrado aqui diante de Ti. Aquelas que Te confessam hoje como Senhor e Salvador. Entra, faz nelas a Tua morada, enche do Teu Espírito Santo. Aquelas, Senhor, que hoje renovam a aliança contigo, aliança de seguir-te, de seguir a Tua palavra, de agir diferente, de ser diferente, porque hoje elas renovam esse compromisso contigo e com a Tua palavra. Sela essa decisão em seus corações. E nós autorizamos agora os anjos do Senhor a tirarem dessas vidas toda opressão maligna, toda palavra contrária, toda obra feita contra essas vidas, contra esses lares, todo poder maligno, todo poder das trevas seja anulado e cancelado. E o poder do Senhor esteja em operação, mudando, transformando completamente corpo, alma, todo ser, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir as nossas irmãs. Abençoamos vocês, abençoamos vocês, abençoamos vocês, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê um abraço na irmã da direita, da esquerda. E se Deus permitir, dia 26 de dezembro, estaremos novamente aqui, mulheres diante do trono, fazendo uma revolução, mudando a nossa casa, a nossa sociedade, com o poder que Deus tem nos dado, mulheres de Deus. Até mais, Deus abençoe. Obrigada, Heloísa. Canta mais uma pra gente? Pode ser? Vem cá. A consolidação estará descendo com vocês para orarem um pouco mais por vocês, anotarem o seu nome e te darem um presente também.